Olá, boa noite. Tô aqui falando com o grupo. Falei, bora pra live. Boa noite. E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Hoje vamos falar da constelação na prática. Muita gente me pediu para trazer esse assunto e eu tô aqui, ó, com muita coisa para passar para vocês. Boa noite, Silmara, Carla, deixa eu colocar aqui o comentário. Constelação na prática. O que trava o sucesso do terapeuta? Deixa eu ver se dá do terapeuta. No título não deu, mas aqui deu. Constelação na prática, o que trava o sucesso do terapeuta? Deixa eu botar aqui, fixar comentário. Boa noite, Edneuza, Madalena, boa noite, Cláudio, Simar, Valéria, boa noite. Todas muito bem-vindas. Um beijo no seu coração, tá, Edneuza? Mandei mensagem para você. Um beijo. Márcia, Selma, Diomar. Muito boa noite, muito boa noite. Então, bora lá. Já estão com papel e caneta? Algumas terapeutas que estão aqui já passaram comigo pela constelação. Pedi até para elas me mandarem depoimento. Elas vão mandar para que vocês vejam. Porque, gente, a constelação é uma ferramenta que o terapeuta pode utilizar, independente da técnica que ele utilize. TRG, a psicanálise, qualquer outra técnica, a constelação é uma ferramenta separada. A constelação, ela vê assuntos específicos, o que a gente chama de emaranhamento, algo que você não está conseguindo acessar na terapia, algo que você precisa colocar uma lupa, colocar luz em cima para poder desbloquear você. Cláudia, Giovanca, Madá, Glória, boa noite. Selma, muito bem-vinda. Compartilha essa live com algum terapeuta que você sabe que ainda está travado, que precisa destravar, porque vocês hoje vão concorrer a uma sessão, tá? De constelação comigo. Eu vou dar esse presente para vocês. Mas fiquem aí até o final, porque eu vou falar mais pra frente. Não pode sair da live, senão vocês não vão ganhar, tá? Vocês vão concorrer. A constelação tá no valor de R$250. Então, ó, quem ficar aqui vai ter a oportunidade de concorrer a esse atendimento comigo, tá? Eu vou falar as regras. Boa noite, boa noite. Giovanca falou que quer, que bom. Boa noite, Wilson. Então, bora lá. Segundo Bert Hellinger, que foi o criador da técnica, todas as pessoas, sem exceção, merecem se sentir pertencentes. Elas participam de um campo que a gente chama de um campo sistêmico. Esse campo sistêmico faz com que as pessoas tenham ali uma sensação de pertencimento. E quando o ser humano não se sente pertencente, sempre vai dar algum problema nesse sistema. O que é um sistema? Dentro do nosso corpo, nós temos os órgãos e que eles todos juntos formam um sistema. Tem o sistema nervoso, tem o sistema digestório, o sistema circulatório, enfim, é um sistema dentro de cada um de nós. E as pessoas da nossa família formam um sistema familiar. E por que o nome constelação familiar? Essa técnica, ela veio do alemão, né? O Bert Hellinger era alemão, ele faleceu tem aí alguns aninhos. E a tradução não foi muito boa, porque constelação as pessoas ficam pensando em coisa de estrela, planeta, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Seria a melhor tradução seria posicionamento familiar. Por que posicionamento familiar? Ele trouxe lá das observações dele, dos estudos que ele fez, ele percebeu que cada posição da família, se cada um ficar nos seus lugares, ele vai ter muito mais
A vida dele, a família dele vai ser muito mais saudável. Não vai ter emaranhamentos, não vai ter nós. As pessoas não estarão em seus lugares, em seus lugares que não são devidos. Exemplo, ele chama de 3 ordens do amor. São especificamente para a constelação familiar, essas 3 ordens do amor é algo que a gente precisa olhar quando a gente está fazendo a constelação, quando a pessoa coloca lá os seus representantes, tá? Boa noite, boa noite. Então, a primeira ordem do amor é o pertencimento. Como eu disse, todo ser humano merece, tem o direito de pertencer ao sistema. E se essa pessoa da sua família foi excluída por qualquer motivo, porque se separou, membros da família que foram rejeitados, abortos tem exclusão, qualquer coisa que a pessoa, separações e a pessoa não teve o direito de ficar ali naquele sistema, ela foi excluída, vai dar problema. Então isso a gente vê na constelação, na hora do exercício. Tem a ordem, que é a hierarquia. Quais são as ordens? Casal. Não tem um maior que o outro. Qual é a ordem em um casal? Os dois precisam estar no mesmo nível, tá? O dar e receber precisa estar equilibrado entre um casal. Não tem um maior ou um menor. O casal tem que estar em equilíbrio. Agora, pai e mãe. Pai e mãe sempre serão maiores. Pai e mãe sempre terão nesse sistema essa ordem de ter vindo antes e, portanto, precisamos obedecer a hierarquia. Eu vou mostrar para vocês quando isso não acontece, o que pode gerar nesse sistema. E o equilíbrio entre dar e receber, relações saudáveis, não é só em casal, né? Eu dei o exemplo de casal, mas pode ser uma relação entre amigas. Se ficar desequilibrado, vai dar problema, tá bom? Boa noite, bem-vindos. Então, quando esses emaranhamentos acontecem, é que essas ordens do amor, as 3 ordens do amor, estão desequilibradas. As pessoas não estão em seus lugares. E quando a gente identifica isso, nós vamos fazer ali exercícios, manobras para que essas pessoas fiquem cada um nos seus lugares. Terão falas que o constelador, no caso, a pessoa que está fazendo a sua constelação, eu que vou fazer a sua constelação, vou falar algumas palavras para que você repita e você vai sentir no seu corpo. Por que o professor Jair fala de constelação familiar logo lá no início da TRG? Porque ele estudou diversas técnicas e fez lá a metodologia da TRG. Mas ele identificou que essas ordens do amor eram essenciais as pessoas estarem com elas, cada um no seu lugar. Então, ele identificou isso, que é necessário realmente em cada família, em cada sistema, se obedecer essas ordens. Então, por isso que ele cita. E aí, quando a pessoa passa pela terapia, mas não consegue resolver certas coisas, muito provável na constelação você consiga ver. Então, por que os terapeutas podem estar travados? Eu já fiz de tudo, já passei pela terapia e estou travado ainda. Porque tem algum nó, tem algum emaranhamento no teu sistema e que você não conseguiu acessar na terapia, na TRG ou qualquer outra terapia. Na constelação, nós vamos trabalhar esse assunto específico, tá? Então, você tem sempre que levar um assunto específico. Então, quem for ganhar aí a sessão comigo, que nós vamos ter a oportunidade hoje de vocês ganharem, tem que levar um assunto específico, tá bom? Então, exemplos de como eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Podem ir fazendo perguntas na interrogação, tá, gente? Porque tá subindo aqui vários comentários e eu não consigo ver. Pessoal dando boa noite. Como eu estou desenvolvendo aqui o tema, eu não consigo ver. Então, se tiver pergunta, façam na interrogação. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, eu vou olhar para cá para ler para vocês. Um filho que assume o lugar de um pai ausente. Vamos supor que o pai ele se separou da mãe, ninguém tem obrigatoriedade de ficar casado até o resto da vida, não é obrigatório.
As pessoas têm o seu livre-arbítrio, mas esse pai foi separado, os pais se separaram, e esse filho assumiu o lugar desse pai ausente, tentando cuidar da mãe. E ali, nesse exemplo que eu trouxe, os exemplos que eu vou trazer para você foram de clientes que eu já atendi. Eu mudo um pouco os detalhes para as pessoas não se identificarem, tá? Mas todos esses exemplos foram de casos que eu já atendi com a constelação. Então, essa pessoa se colocou no lugar do pai para cuidar da mãe dele. Então, lembra da ordem do posicionamento? Quando um filho toma o lugar do pai, isso é inconsciente, não é consciente, tá? Vai dar problema, vai dar emaranhamento, vai dar bloqueio. Então, nós vamos identificar isso, tá bom? Outra, uma neta que repetiu a exclusão de uma pessoa antepassada dela na família. Tem muitas pessoas que confundem. Ai, nossa, mas a constelação fala com os mortos. Gente, não é nada disso. A constelação, ela vai no passado da pessoa, porque onde está esse passado é onde está a raiz, onde começou o emaranhamento, tá? Então, vamos supor que uma irmã da mãe da pessoa, uma tia, foi excluída do sistema. Alguém vai fazer um movimento inconsciente para incluir essa pessoa. Como que se faz isso? É inconsciente. Ela pode pegar todas as características comportamentais dessa tia que foi excluída. Muitas pessoas, quando se separam, seja o homem ou a mulher, o filho fica repetindo os comportamentos da pessoa que se separou. Para quê? Para incluir essa pessoa no sistema. Ah, Alessandra, mas o casal tem que ser casado para sempre? Como assim? As pessoas se separam? Sim, se separam. Mas como é que foi feita essa separação? Foi uma separação amigável? Foi uma separação de os dois concordando e o filho que ficou, ou os filhos que ficaram, foi conversado com esses filhos? Tudo foi esclarecido ou tem ainda vários emaranhamentos nisso aí? Então depende muito de como foi feito, tá bom? Então geralmente nas separações tem sempre alguém tentando incluir aquele que foi excluído. As atitudes, tá bom? Então na constelação a gente vai colocar essas pessoas em seus devidos lugares. Estão se identificando aí, gente? Conhecem alguém que já passou por esses exemplos que eu tô falando? Coloquem aí. Conheço, não conheço? Dei o coraçãozinho, façam perguntas na interrogação. Outro exemplo. Um terapeuta não estava conseguindo sucesso na carreira e nós fomos ver sobre isso. Por que que ele não conseguia sucesso? Por que que a carreira não deslanchava? E nós identificamos que na família dele, por parte de pai, o avô e o pai tinham falido. Eles nunca tiveram sucesso financeiro. Então, esse terapeuta não estava se permitindo ter sucesso devido à lealdade familiar. Então, eu já atendi uma pessoa com a TRG. Eu já contei várias vezes nas minhas aulas, vou contar aqui para vocês, mudando um pouquinho, como eu disse, para a pessoa não se identificar. Ela casou com uma pessoa muito rica, saiu do Brasil, foi para outro país e lá ela bebendo espumante, prosecco, ela por dentro chorando porque a família dela não estava com ela. Ela muito triste e num lugar lindo, paradisíaco, com muita grana, ela com culpa porque a mãe, as irmãs não estavam com ela. O que aconteceu? Infelizmente, o sistema foi trabalhado para que ela não ficasse mais com culpa. Mas sabe como foi? Ela voltando para a favela. Como assim? O que aconteceu? Ela se separou do rapaz.
Ela não manteve o casamento. Teve uma filha com esse rapaz, a filha não quis vir, também ficar em condição, né, ruim aqui no Brasil, e ela veio e voltou para a condição dela. Porque, infelizmente, ela inconscientemente foi ali repetir o padrão da mãe e das irmãs. É muito sério isso. Então, essa pessoa não conseguiu terminar a terapia porque eram muitas dores, mas o que ela fez deu um alívio muito grande para ela, né? Até onde ela fez, mas ela não terminou toda a terapia. Enfim. Por que isso pode impactar o sucesso profissional, essas lealdades invisíveis? Porque a pessoa fica presa, gente. Como é que você vai ser uma profissional, uma terapeuta de sucesso, que vai aparecer, que vai se expressar, se você, na sua família, você fica com lealdades invisíveis com esse seu sistema? As pessoas que não conseguem aparecer, não conseguem falar, por mais que treinem. Ai, Alessandra, eu fico muito nervosa. Pode ser alguma lealdade. Porque às vezes você não lembra de você sendo agredida na hora de falar. Agredida assim, né? Verbalmente, ou até mesmo tapas na boca, enfim, quando você era criança. Você não lembra. Você passando por isso, mas alguém da sua família, do seu sistema, pode ter passado por isso e você inconscientemente está tendo uma lealdade invisível com ela. Então isso a gente consegue ver e tirar esse nó, esse emaranhamento na constelação, tá bom? Fidelidade à egrégora, isso aí, esse olha, muito bom, tá? Então, tem coisas que a gente nem imagina, mas que você pode estar repetindo. Então, na sessão de constelação, você vem com um assunto específico e a gente vai ver isso. Então, olha o que tem nessas pessoas que tem essa fidelidade aí, que é invisível. São crenças que ficam na pessoa e a pessoa nem sabe, eu não posso ser mais feliz que a minha mãe. Então, geralmente essas pessoas têm problemas no relacionamento, são crenças inconscientes. Se eu tiver sucesso, serei diferente e posso ser excluído. Então, se a sua família não tem grandes casos de pessoas de sucesso, você pode estar se boicotando para ficar com eles, para você pertencer. E isso é muito sério. Porque enquanto você não se libertar disso, você não vai para frente, tá? Então, vê se faz sentido aí pra você ou pra alguém, né? Que aí você vai ter aí a possibilidade de passar pela constelação comigo, que hoje ainda eu vou dizer como vocês vão ter aí uma possibilidade de ganhar. Eu vou dar esse presente pra você, tá? E quem não ganhar, pode ver aí as suas condições. Quem é do meu grupo de apoio, eu sempre faço um valor mais acessível, mas a sessão de constelação tá 250, tá? E eu vou dar esse presente hoje aqui para vocês. Vou dar essa possibilidade de alguém ganhar. Uma pessoa vai ganhar, tá bom? Silvanete falou que tá fazendo sentido para ela. Que bom, que bom. Isso é bom, né? Você vai em breve passar pela sua. Então, você já vai saber o que você vai encontrar. Vai levar algum assunto específico, né? Uma dificuldade sua e você... Quem é da minha mentoria, gente, da minha mentoria Premium, quem entra para a mentoria ganha essa sessão, ou seja, o valor de R$250, a pessoa ganha, e ganha mais 6 sessões comigo de terapia. Então, a mentoria praticamente sai gratuita, porque se for somar todos esses valores, dá o valor da mentoria, tá? É isso aí, você nunca vai ser nada na vida. Tudo isso são crenças que podem estar te travando. Tudo isso está fazendo sentido para mim. A Kita falou, nossa, Teomara falou top, Selma falou que vai ganhar, Ana falou maravilha, show. Então, a constelação traz à luz tudo aquilo que está oculto no sistema. Por isso que tem que trazer um assunto específico e nós vamos colocar luz nisso.
Então, a gente vai ver quem está sendo excluído, quem está fora do seu lugar, com qual emaranhamento aquilo ali tá, né, tá acontecendo e o que está causando aí na tua vida, bom? E muitas vezes, gente, quando a pessoa vê isso e ela tem consciência, o que acontece ali na hora? Ela se reconcilia com ela mesma, com a família, com o sistema, e ela deixa de ter esse amor que a gente chama um amor doentio, não é um amor saudável. O amor saudável é você se liberar e não repetir os padrões negativos. Por amor, um amor saudável, você se libera e vai construir a sua vida. Por amor aos que vieram antes e não ao contrário. A Valéria falou, você não pode contar para ninguém o que acontece na sua vida, para ninguém estragar tudo. Pois é, se a tua mãe, as pessoas da tua casa, os seus parentes ficavam falando isso e ainda falam, como é que a pessoa vai vir para a rede social falar do trabalho dela? Não vai. Ela fica bloqueada. A maioria das pessoas, Edneuza, a maioria das pessoas estão, infelizmente. Então, nós precisamos desatar esses nós. A Lucilene falou, a falta de saúde pode ser porque familiares passaram por isso? Pode. Qualquer assunto, gente, qualquer assunto, pode sim, tá? Então, como é que eu vou ter saúde? Como é que eu vou ficar bem se a minha mãe, se o meu pai, se a minha avó, se meus parentes não são saudáveis? Então, por amor, mas um amor doentio, a pessoa repete o padrão da doença. A doença não é só genética, né? Ah, minha família tem pressão alta, eu vou ter também. Não. Se você cuida do seu emocional, se você cuida do seu ambiente, do seu corpo, não necessariamente você vai desenvolver a doença. Só que tem pessoas que por amor, esse amor doentio, falam, ah, minha família toda tem, eu também vou ter. Não é verdade, tá? Mas precisa se cuidar emocionalmente, energeticamente, se olhar e se libertar desse emaranhamento, que é inconsciente. Então, a ferramenta constelação serve para isso. Então, o terapeuta que tem essa ferramenta, o que ele faz? Que é o meu caso. A pessoa está passando pela terapia, não consegue se desbloquear, ainda está com problema, a gente vai lá, tal. Terminou lá o processo terapêutico, ou antes de terminar, vamos fazer uma constelação sobre esse assunto? Porque ela não está conseguindo acessar através da TRG ou de qualquer outra técnica terapêutica. Então a gente fala, olha, hoje nós não vamos fazer a TRG, hoje nós não vamos fazer a psicanálise, vamos fazer uma constelação. O que a gente não pode é misturar na sessão as técnicas. Mas você, tendo ferramentas, se você é uma consteladora, você pode falar, olha, acho legal, hoje eu fiz isso com uma cliente. Ela está passando por uma separação e não está fácil. Ela está comigo no processo da TRG, mas ela não consegue reprocessar. Ela não tem cabeça, ela está no momento presente. Falei, vamos fazer uma constelação para você ver o que está acontecendo? E foi muito bom para ela. Trouxe luz no assunto dela do momento presente, entendeu? Obrigada, amor. Obrigada. Cadê meu coraçãozinho que não faz mais? Gastou fazendo aqui pra você, ó. Boa noite, Claudilene. Então, ó, o que mais? Vou dar mais exemplos. Façam perguntas na interrogação, por favor, por favor. Mais uma situação que eu coloquei ali, que eu anotei, gente, porque é muita coisa, ó. Uma terapeuta muito experiente, competente, mas ela sempre que ia cobrar, tem muito disso, hein? Atenção, vê se você não tá nisso. Sentia vergonha, ficava desconfortável, dava desconto antes mesmo da pessoa pedir. Gente, se você já... Ai, meu valor da terapia é 250. Ai, mas eu te dou um desconto. Não façam isso. Fale o seu valor cheio. Ai, Alessandra, mas me dá uma vergonha. Pois é. Aqui tá se identificando. A Marlete entrou agora. Boa noite, Fábio. Boa noite, Teomara. Pois é, Teomara, olha aí. Essa daqui eu atendi. Aí, ó.
nós acessamos na constelação algo que ela escutou da mãe dela, da família da mãe dela, que quando se ajuda, não se pode ganhar dinheiro. Precisa ajudar de coração. Você não vai ganhar dinheiro com uma pessoa que está precisando. Na hora, ela lembrou da fala da mãe, quando nós estávamos colocando luz nesse assunto. E o que a gente fez? Colocamos as falas, que aí tem as falas, liberamos essa pessoa desse emaranhamento. E aí, Alessandra, estou me sentindo leve. E depois ela me deu o feedback que estava conseguindo cobrar. Porque aquela crença que estava limitando ela, que não era dela, era da mãe, era do sistema familiar dela, saiu. É isso que acontece. Ó, muita gente aí com essa crença, hein? Bora que bora, vamos resolver isso, gente, para vocês se libertarem. Coloquem a pergunta na interrogação. E aí nós falamos frases de solução na hora para a pessoa e ela fica bem, tá? Uau, Dalva, é assim que acontece. Então, ó, o outro terapeuta que travava sempre quando ia divulgar o trabalho. Ele sempre dizia que não sabia se expressar, tá? Coloquei ali, tinha medo de julgamento nas redes, mas já tinha feito curso de oratória, tinha feito um monte de coisa. Mas mesmo assim ele travava. O que aconteceu com essa pessoa? Ó, foi identificado na hora da constelação um movimento de exclusão desse sistema dele. E o que era? Ele lembrou de uma pessoa da família dele, um tio muito querido, que foi ridicularizado pelas pessoas, pela família, né? E esse tio deixou de falar com as pessoas, deixou de falar com a mãe dele, deixou de falar com a família dele. Ou seja, esse tio foi excluído do sistema. Aí, Alessandra, mas de tio também a gente... Não é só de pai e mãe não, tá? Tios de primeiro grau, tá? Você pode estar repetindo um padrão dessa pessoa que foi excluída desse sistema. Esse tio, ninguém excluiu ele, mas ele se excluiu, porque ele foi, né, tipo um bullying, né? Fizeram bullying com ele, foi ridicularizado em algo lá dele, e simplesmente o rapaz, quando ia falar, mesmo fazendo curso de oratória, ele não se sentia com permissão para se expressar. E aí nós identificamos isso, fizemos as frases, as liberações sistêmicas e hoje em dia ele está falando muito melhor, tá? Não tem o peso. É lógico, gente, que não é milagre, não é mágica. A pessoa tem uma dificuldade de oratória, ele tinha feito curso, mas continuava. Nós liberamos isso, o que ele precisa fazer? Treinar, se expressar. Mas antes, quando ele ia ligar a câmera, já dava um peso no corpo dele, né? Então a gente sente também no corpo, tá? Boa noite, boa noite. Lucilene falou, a frase de grão em grão, a galinha enche o papo, crença de ganhar pouco. Pois é, tira essa crença, gente. Por que de grão em grão? Eu não quero grão em grão, né? Tem gente que fala, ai, mas eu vou ganhar em cada sessão um pouquinho, aí daqui a pouco fica muito, onde pinga não falta. Por que precisa ser assim? Você não pode atender menos pessoas para você não se cansar e ganhar mais? Qual é a permissão que está te faltando? Então tem que olhar para isso. A Kita falou que faz todo sentido, Teomara falou que é muito lógico, isso aí. Então o que mais que eu coloquei aqui para vocês? A terapeuta que sempre se sabotava quando começava a prosperar. Essa também é muito, gente. Não foi só ela, não. Tem gente que chega assim pra mim, Alessandra, tem alguma coisa errada, porque eu ganho dinheiro, aí, nossa, ganhei dinheiro tal, quando eu vou ver, aí alguma coisa da minha casa quebra, o carro não sei o que lá, tem que trocar peça, cadê o dinheiro? Saiu, né? Eles falam, ó, saiu entre os dedos o dinheiro. Também tinha uma lealdade aí com a
escassez familiar, tá? Então, nesse caso, eram muitas perdas e falências da família, tá? A Selma falou, Alessandra, quando a pessoa não conheceu a família do pai e nem da mãe, consegue resolver? Não conheceu, não viveu, mas tem essa, infelizmente, né? Essa exclusão já está na pessoa, entende? Porque quando você não conhece, nós fomos excluídas, né? Só que aí tem como sim, tá? Independente de você conhecer ou não. Valesca falou, minha avó dizia, antes pingar que faltar. Pois é, não. Fala, vó querida, eu te amo, te agradeço pelo ensinamento, mas eu não quero repetir isso, né? Então, a gente precisa fazer. A Valesca já fez uma constelação ao vivo comigo. Gente, falar em ao vivo, pessoal do Rio de Janeiro, em breve, setembro, nós vamos nos encontrar. Então já se preparem, em breve eu vou soltar a data aí. Mas vai ser, né, de repente, aí um sábado, um fim de semana, no sábado, pra gente poder estar juntos, tá? Então já fiquem ligados, Rio de Janeiro. E quem quiser viajar também pode vir. Mas eu tô vendo ainda, né? Então, Valesca já participou comigo numa constelação ao vivo. Várias que estão aqui já participaram constelação comigo, mas no online. Digam aí, gente. Digam pro pessoal se vale a pena ou não. Se deu resultado para vocês. Porque eu falando fica parecendo suspeito, né? Então eu gosto que vocês falem. A Valéria falou, você tem que fazer faculdade para ser alguém na vida. Pois é, a gente ouve muito isso. Só que não, né? Quantas pessoas aí que não tem nem, às vezes, o ensino médio estão cheias do dinheiro? Porque elas não tinham esse emaranhamento aí, não tinha essa crença limitante, né? Beleza? O que mais que eu anotei aqui? Tá. Acho que agora foi. Já passei vários exemplos de lealdade invisível e quero saber de você. Quem se identificou com alguma dessas lealdades aí? Coloca aí pra mim. Eu. Bota eu. Ou então se você conhece alguém. Conheço alguém. É a cara da pessoa. É o número dela. Bota aí. A Dilmar falou, eu participei. Foi maravilhoso. Entendi que os medos que eu tinha não eram meus. Oh, querida. Gratidão, gratidão. A Valesca falou, a constelação foi surreal, vale super a pena. A Érica falou, como funciona a constelação? O nosso modo de viver depende da constelação? Como assim modo de viver, Érica? A constelação é porque você não estava desde o início. Mas todas as pessoas merecem pertencer. Por quê? São as ordens do amor, tá? 3 ordens do amor. A ordem da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre dar e receber. Se alguma dessas ordens do amor estiverem fora da ordem, vai dar problema. Mas geralmente no sistema familiar sempre tem essas desordens. Então nós vamos fazer a sessão com um assunto específico. Você não pode ver toda a minha vida. Não, um assunto específico. E nós vamos colocar os representantes e colocar as pessoas em seus devidos lugares. Então, eu dei os exemplos de pessoas excluídas. Alguém do sistema, a gente não sabe quem, vai fazer um movimento para incluir aquela pessoa. Ou seja, vai ter um comportamento muitas vezes inadequado. Porque aquela pessoa não está no sistema e ele merece, é uma lei. É uma ordem, por isso que a gente fala ordens do amor, é uma lei. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Entendeu? Então, a maioria das famílias tem ou uma coisa ou outra. E aí a gente vai equilibrar na sessão. E aí depois, quanto tempo muda? Gente, já tiveram casos que no dia seguinte a pessoa já teve lá, se sentiu diferente e algo mudou dentro dela, tá? A situação, por exemplo, já teve caso da pessoa não estar falando com um parente.
Ela tinha o coração aberto para aquele parente, mas o parente não queria perdoar. E aí a gente não pode forçar ninguém. Mas na constelação isso apareceu. O que aconteceu? No dia seguinte, aquela pessoa mandou mensagem. E aí a pessoa ficou assim, que isso, Alessandra? Meu Deus. Mas acontece sempre isso? Não, depende. A gente não tem controle do que vai acontecer no sistema. Mas que vai acontecer, vai. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde o sistema vai se equilibrar. Se a pessoa estiver buscando esse equilíbrio. Né? Não é mágica. É porque as pessoas, às vezes, querem uma solução mágica. Não é assim. Então, o que eu recomendo? Você vai ser uma terapeuta consteladora, um terapeuta constelador. É uma ferramenta. A pessoa viu aquilo tudo ali, depois ela trabalha a parte emocional na terapia breve. Na TRG, na psicoterapia, qualquer outra, tá? Então, viu a situação e vai trabalhar na terapia, os comportamentos, trabalhar toda a questão mais profunda do que aquele assunto só específico, tá? Mas aí quando solta esses nós, a pessoa melhora muita coisa. A Vilma falou, eu fiz a constelação, a Lê, e foi ótimo, me desbloqueei com intensidade, tá vendo? Ai, que linda! Marlete falou muita gente. Valesca falou, trouxe muita clareza na minha situação, né, Ale? Muita mesmo, uma clareza, parece até que o sol tava lá. Ana falou, vou precisar muito de ti, estamos juntas. A Erika falou, modo de viver, vivemos de acordo com nosso pai e mãe, sim, por lealdade. Conflitos com o pai, sim. E se nesse conflito a pessoa, porque tem a exclusão, a exclusão dentro da gente, né, e a nossa autoexclusão, também não é legal. A gente precisa fazer as pazes com isso. Kita falou, preciso muito, só que agora que a ficha caiu, você é maravilhosa. Oi, querida. É isso, gente. A ficha às vezes demora a cair porque a gente não está preparada, mas quando cai, aí a gente tem que aproveitar. Terezinha, boa noite, querida. Estamos falando aqui da nossa ferramenta maravilhosa, a constelação. Nós passamos por um treinamento no fim de semana, o nosso mentor fez uma constelação espetacular. Então é isso que eu vou proporcionar para vocês também. Selma falou, de quanto em quanto tempo podemos fazer uma constelação? Ótimo, precisa de um tempo ou posso sequencialmente ir trabalhando diversos tempos? Não pode. Tem que dar um tempo para esse sistema se adequar. Porque a gente faz aqui no físico, mas o energético, né? Você não consegue mensurar. É igual o que o professor fala também. Jogou uma pedra no rio. O que essa pedra faz? Não é só ali naquele momento. Tem as oscilações, as ondulações que vão chegar mais longe. A gente não sabe onde isso vai chegar. Então a gente precisa deixar esses sistemas assentar. Por isso que eu falo, você vê algo na constelação e vai trabalhar na terapia as outras coisas, entende? Não é para ficar vendo na constelação toda hora. Mas se for, por exemplo, um assunto totalmente diferente, então a gente, depois de 3 meses, dá para você fazer não aquele mesmo assunto, mas um assunto totalmente diferente. Vamos supor que você veio para fazer a constelação, para entender o porquê que você não se lança como terapeuta. Exemplo, é um assunto. Aí, depois de 3 meses, você vai querer fazer a constelação para ver por que você não consegue perdoar uma situação tal. É outro assunto. Aí sim, tá? Mas o mesmo assunto não, né? Não é conveniente nem ficar fazendo toda hora. Edilma falou, tem uma crença muito limitante, se economizar, de sempre comprar o mais barato, de comprar o de menor qualidade para economizar e ter a sensação que tenho mais com menos. Pois é, só que isso é uma crença que está limitando a sua vida. Porque você compra o mais barato, daqui a pouco o mais barato estraga, você tem que comprar de novo. Né? Então tem algo aí do seu sistema, certamente, Edilma. A Valéria falou que a constelação que fez comigo foi reveladora. Ai, que linda. Edilma falou, de nunca comprar o que quero, mas o mais barato. Pois é, conflitos com meu pai, olha aí. Gente, é muito surreal.
pai e mãe é, né, onde tudo começou. Mas começou ali com eles? Não, eles também tiveram ensinamentos vindo dos pais deles, dos bisavós, e por aí vai. É um sistema, por isso que não é fácil você identificar logo, porque faz parte de um sistema que nós precisamos colocar na ordem. Se ficar fora de ordem, vai dar problema. A Terezinha falou, estou muito feliz por iniciar essa jornada com você. A Leon também, querida. Terezinha está entrando amanhã na minha mentoria. Na mentoria Premium Terapeutas de Valor. Estamos juntas. Então, vou responder as perguntas já da interrogação, hein? E vou dar a oportunidade para uma pessoa que está aqui de ganhar essa sessão comigo de constelação, tá? Vai ser online. E daqui a pouco eu falo como é que vocês vão fazer. Deixa eu responder as perguntas, que hoje eu tenho atendimento às 20 horas. Vamos lá. Quando não conhecemos a mãe, aí pode estar a raiz da dificuldade em colocar preço? Com certeza, com certeza. No mercado o pessoal fala, tem algumas regras, né? Quando você não tá bem com a energia da mãe, vai dar um problema X, com a do pai um problema Y. Isso não é regra, tá? Mas quando a gente fala que o dinheiro, né, ele tem muito essa coisa de você acolher, maternar, receber esse dinheiro com amor. Quando você não teve isso na sua vida, pode, por amor a essa falta dessa mãe, a pessoa está transferindo isso para o dinheiro. Mas como assim? Se eu queria tanto receber? Pois é, querer racionalmente não é o mesmo, infelizmente. Por que muitas coisas a gente quer racionalmente e não consegue fazer? Porque não é racional, é inconsciente. Então, a repetição dessa exclusão, desse não contato com a mãe, está sendo provavelmente transferido para o dinheiro. Por que eu falo provavelmente? Porque nós só vamos ter certeza quando você estiver lá com os seus representantes e a gente abrir a tua constelação. Teomara falou quero, né? Falou eu quero. Muito bom, muito bom. Boa noite, obrigada, querida. Maquiei, botei um brinco. Muito obrigada. Então, deixa eu... Entendeu, Dalva? Qualquer coisa faz mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Quando temos consciência dessas frases que ouviu, precisa de fazer algo para quebrar? Pois é o que eu disse. Você tem consciência racional. Mas se você continua repetindo é porque você está no emaranhamento ainda, nos nós. Você não se libertou. Quando é que a gente sabe que a gente se libertou de algo? Quando a gente consegue fazer aquilo. Se você ainda tem essas frases ecoando na tua mente e você não consegue, é porque você ainda está preso. E aí tem que olhar. Porque muitas vezes não começou com você, não começou com a gente, né? Começou lá atrás. Aí a gente vai lá e tira o nó que tá lá com a tua avó, com a tua mãe, com a tua bisavó, não sei, vai aparecer na hora da constelação. Só fazendo para vocês entenderem, né? Parece, mas como assim? Você vai adivinhar? Não, gente, não é isso. Não tem essa coisa, a pessoa vai adivinhar. Não, a pessoa vai colocar os representantes. E ali nós vamos colocando as pessoas que você entende que ou te falou aquilo, ou vou fazer perguntas e nós vamos chegar na conclusão, enfim. É só na hora mesmo pra gente dizer ao certo, pra você ter a experiência, né, de como é você participar. Porque você vai sentir no corpo. TRG, constelação a gente também sente no corpo, assim como a TRG. Então a gente vai ver como é que tá, o bonequinho eu guardei, mas, por exemplo, vamos pegar minha ampulheta aqui. Eu vou colocar um representante, esse representante é você.
Você vai olhar e vai se conectar. O que esse representante aqui, que é você, está sentindo agora? A pessoa vai se sentir no corpo. Aí vai colocar a situação que ela quer resolver do lado. E aí ela vai falando pra gente, a gente vai fazendo os movimentos. Tá? É isso aí. Muito bem. O que mais? Deixa eu ver. Marta falou. Com dinheiro é porque o relacionamento com a mãe foi interrompido? Pode ser também, tá? Então, mas aí nós vamos ter certeza na hora lá da constelação, tá? Não tem assim regras, entendeu, gente? Então, quem tem dificuldade em lidar com a mãe, né? O dinheiro pode ser interrompido? Sim, sim. Vai depender muito do que aconteceu, mas a gente tem que verificar, tá? Com certeza. Ale, cada tema é uma sessão? Sim, sim. E tem que dar esse tempo aí mínimo de 3 meses se for um outro assunto, tá? Na verdade, dependendo do que foi desbloqueado, a gente pede até 6 meses, né? Mas se for um assunto completamente diferente, dá para ser em 3 meses, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais perguntas. A Marta falou que a pergunta dela foi em 2 sessões, foi isso, né? Ter interrompido com a mãe? Pode sim, pode sim. Alessandra, daria para aplicar o psicodrama de Moreno online? Não é muito bom, né? Não é tão... Porque eu não consigo muito vislumbrar, não. Eu já fiz, assim, olha, mas ao vivo, tá? Psicodrama. Mas pode ser que dê. Mas eu nunca tentei, tá? Porque ali com as pessoas mesmo, né, representando, fica um pouquinho... Ao vivo é muito bom mesmo. Você já fez? Já participou? A Vinha falou, tenho dificuldade de lidar com o meu nascimento. Então, né? A gente pode trazer isso na constelação. Né? Eu preciso trabalhar o medo, a Marta falou. Pois é, esse medo. Medo é muito genérico, né? Tem que ser um medo específico. Que medo... Tudo bem, você precisa falar aqui, tá? Porque, vamos trabalhar o medo. Medo de quê? Então, aí você traz bem específico do que pra gente poder ver, tá? Muito bom, né? Beleza, todo mundo tá querendo. Muito bom, muito bom. Dalva falou, e uma pessoa que é muito bem sucedida, porém tem dificuldades em fazer investimentos no que precisa. Tá segurando, isso é escassez, Dalva. Como assim? Mas a pessoa é bem sucedida. Pois é. Mas se ele não fosse escasso, ele teria muito mais. Ó, quer saber escassez? Ó, a pessoa tem tudo, tem casa, tem grana, tem carro, mas sai uma promoção no mercado, ela vai lá, não, eu tenho que comprar 10 caixas de sabão em pó Omo porque tá em promoção. Por que isso? Porque no inconsciente dela, muitas vezes por amor aos antepassados que viveram muito mal, passaram fome, ele ainda está repetindo essa necessidade de juntar, de aproveitar a promoção, mesmo tendo dinheiro. Entendeu? Então é a gente libertar isso, né, dos antepassados. Não precisa a gente repetir essa lealdade invisível que a gente tem. A gente corta e, por amor a essas pessoas, nós vamos prosperar. É o contrário. Mas aí tem que ter essas liberações. Valdecília falando, eu só durmo com a luz do abajur ligada e coloquei esse vício nos meus filhos. Pois é. Provavelmente, na infância, você não se sentiu amparada. Provavelmente. Gente, nunca afirmem nada. Porque o ser humano, ele é muito complexo. Se fosse assim, luz acesa por causa disso, disso, disso. Não, não é assim. Provavelmente
você não se sentia segura na sua infância. E aí você tá trazendo isso até hoje. Tá? A Selma falou, eu já tive mini mercado, estava indo muito bem, mas chegou um tempo, me bateu um desânimo aí, ó. E de um dia para o outro fechei o comércio, como salgadeira e boleira, também tive sucesso, mas parei por desânimo. Pois é, Selma, você ainda tá no looping, você tá repetindo, né? Não podemos fazer isso com a terapia. Então vamos cortar isso daí. Você tá provavelmente, por amor aos que vieram antes, repetindo padrões de escassez. Padrão de escassez, gente, é muito forte. Infelizmente, né? A gente precisa desbloquear isso. A Selma falou, sinto bloqueada, não consigo ir em frente. Tudo que faço dá certo, mas me saboto. Pois é. Temos coisas aí, não é, Selma? Temos que ver. Tudo que começa não termina. Pois é. A autossabotagem é o quê, gente? Muitas vezes, para você ficar onde está, por lealdade a alguém do seu sistema. A alguém, alguma situação, para você se sentir pertencente. Só que esse pertencimento, mesmo que você tenha essa grana, tenha esse dinheiro, essa prosperidade, você pertence, mas você inconscientemente tem a sensação de que se tiver esse dinheiro, se tiver essa condição, você não vai pertencer àquele sistema. E aí você se sabota. Né? Não é só o dinheiro, é o sucesso, enfim. Tudo que você acha que é bom para você, você sabe que é bom, mas você não consegue, é porque tem algo inconsciente. E esse algo inconsciente pode vir dessas desordens do amor. Entenderam? Então tá tudo ali, ó, tudo emaranhado. Então nós temos que pegar o nó e tirar esse nó da tua vida. Tá sem som, Olinto? Tá não tava não, pelo menos estava todo mundo ouvindo. Fala aí pra mim, gente, tá com som ou não? Boa noite, boa noite. O medo de julgamento, de agir de forma concreta. Pois é, Marta, medo de julgamento é muito ligado à ferida da rejeição. Então, provavelmente a tua ferida da rejeição ainda está aberta e sangrando. Som ok, que bom. É só o do Olinto. Achei que fosse só eu, muita gente com o mesmo problema. Olha, gente, só muda o endereço, né? Todo mundo tem problema, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Sempre tem. A vida é assim. Mas nós podemos, através do autoconhecimento, através das terapias, através das técnicas, resolvermos situações e nos libertarmos. Isso que é importante. Então, ó, faltam 7 minutos. Vou acabar a live. E assim que acabar a live, vai ter... Eu programei um post para sair sobre constelação. Eu lá... Vai ser o último post com os bonequinhos na minha frente. Você que viu essa live, que entendeu que você tem emaranhamentos, que você está com problema no teu sistema e você quer ganhar esse presente meu, você vai escrever lá por que você merece ganhar essa sessão de constelação comigo. Você vai escrever no meu post, o post que eu vou estar lá. Não tá ainda lá, tá? Vai sair agora às 19 horas. Às 19 não, às 20. Às 20? Acho que é. 10 para as 8, não sei. Só sei que eu programei o post para sair lá no feed e vocês comentarem. Vou dar um tempo para vocês. Amanhã, às 20 horas, eu vou dar no meu story. Eu vou escolher, né? Não vai ser sorteio. Eu vou escolher o que a pessoa falar. A minha intuição vai ali, vai ler todos os comentários e eu vou escolher a pessoa e vou falar no story quem foi escolhida, tá? E uma pessoa só vai ganhar, mas quem quiser... Alessandra, eu quero fazer uma sessão com você. Eu não ganhei, quero fazer. Em vez de 250, eu vou dar um bom desconto para você, tá? A gente conversa. Deixa eu ver aqui, porque o pessoal tá falando mais. A Dilma falou, a pessoa que julga todo mundo provavelmente teve rejeição na infância.
Não só rejeição, né? Mas provavelmente sim. Selma falou, lembrei que meu pai me falou, teve boas profissões, mas gastava o dinheiro em fase mulheres. Não tenho bom relacionamento com ele, fui rejeitada na infância por ele. Olha só, até arrepiou aqui, hein, Selma? Quando arrepia, porque é isso aí, tá? Então, ó, você foi excluída, você se sentiu excluída, né? Ele te excluiu. Então agora você está repetindo. Porque o seu pai e você merecem pertencer a um sistema. Merecem ter essa ordem do amor. O amor é o que cura. Enquanto a gente não fizer as pazes com esse amor, não é necessariamente com a pessoa, mas com esse amor que você merece ter de pai e de mãe, você vai ficar emaranhada. Então, provavelmente tem muita coisa aí, tá? Coloquem lá na postagem. Estive aqui como peixe companhia, vou lá como Eva Amorim. Ok, minha linda. Amei esse presente. Selmara falou legal. Selma falou, você é 100. 1000, gratidão. Estamos juntas. Simone falou que vai ganhar o presente. Então caprichem lá, gente. Vocês têm que, né, escrever o porquê que vocês merecem, contar aí, né, o que vocês precisam, a história de vocês, para eu poder escolher. Né? Então eu vou escolher aquela pessoa que eu mais senti que está precisando e que eu posso ajudar. Né? Só que não dá para ajudar todo mundo gratuitamente, né? Mas todos as lives, os vídeos que eu faço, eu acho que já ajuda bastante. Vocês acham aí? Vocês acham que eu já ajudo bastante gratuitamente no grupo? Coloquem aí para mim. Né? E para eu ajudar mais vocês, eu preciso que vocês também participem. Escrevam, façam comentários, coloquem suas dúvidas, que aí eu ajudo mais ainda. Eu vou produzir conteúdo para poder ajudar você, tá? Então coloquem aí para mim, por gentileza. Tem um bloqueio financeiro, muita gente tem, gente. Célia, boa noite. Até uma pessoa milionária às vezes tem bloqueio. Como assim? Ela, por ter bloqueio, ela não é bilionária, ela é milionária, entendeu? Então todo mundo pode ter bloqueio financeiro, mesmo tendo dinheiro. Então é muito interessante isso. André falou que eu ajudo muito, a Edneuza falou que ajuda com certeza. Muito obrigada. Sempre ajudou muito. Oh, gratidão, gente, gratidão. Gratidão aí. Você já ajuda demais, sem palavras. Gente, o que eu faço é de coração e eu sei que vocês também retribuem. Não faço querendo receber, mas eu recebo porque eu faço. A prosperidade é isso, a roda da fortuna. Se você faz para o outro, não se preocupa, vai voltar para você. Tudo que você faz. Então, busque fazer coisas boas, que tudo isso vai voltar para você. É simples assim. Dalva falou, oh, linda, obrigada, muito obrigada a todos e a todas. Ai, que bom, é isso, gente. É isso. Pois é, né? Vamos tirar esse bloqueio. Sandra falou, boa noite, você ajuda bastante, só tenho que agradecer por estar no grupo, mesmo não conseguindo acompanhar. Ô, querida. Obrigada, Andresa. A aula do Clube do Livro vale milhões. Gente, participem, terapeutas, é gratuito. É uma aula assim que me dedico ali 2 horas com vocês. Tem mais ou menos 2 a 3 encontros por mês. Fiquem de olho. Quem não é do meu grupo de apoio precisa ser para participar. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Gostaria que você um dia desse algumas explicações como usar o método 2.0. Esse daí só na minha mentoria. Porque no grupo tem pessoas que não fizeram, né, o método, aí eu não posso falar. Como entrar no Clube do Livro? Vou te colocar, Terezinha. Vai entrar pra tudo. Agora tá comigo e não tá prosa. Tá bom? Prosperidade é fluxo. Isso, gente, é fluxo. Tá bom? Meus amores, ó, vou lá que eu tenho cliente. Minha cliente, às vezes, ela atrasa um pouquinho, então eu até gosto. Mas eu tenho que me liberar pra beber uma aguinha, fazer um pips e poder atender a minha última cliente do dia.
tá bom? A live sempre fica gravada, a live de quarta-feira fica gravada aqui. Amanhã sobe pro meu canal vizinho. Já tem mais de 270 lives gravadas. Quer que é canal vizinho? Começa com Yu, é porque eu não posso falar, entendeu? Tem muita live lá. Clube do Livro, Célia, você não tá no grupo de apoio, não? Se não tiver, me manda mensagem que eu te coloco. Eu sinto que já melhorei muito as travas financeiras, mas tenho que melhorar mais. Isso aí, gente. Se você sente que tem trava, bora destravar. Vem comigo para destravar. Você passa pela sessão comigo, você faz a live ali me destrava, enfim, tem muita coisa pra gente conseguir se destravar, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Quem for ver depois, tá valendo, coloquem lá na minha postagem da constelação, eu com os bonequinhos, falando sobre a constelação. E amanhã, às 20 horas, eu vou escolher uma pessoa para eu dar esse presentão, tá? Beijo, gente. Vou destravar. Pode deixar. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau.